start working at 4 o'clock. You have that written? Even if you are the owner, Yes. okay, you need your diary of work diary. Labor schedule. From That- this hour to that hour. You must have one paper, one document signed by your own boss, that is Yeah. you, okay, who said to us that you work 8 hours a day, 8 okay, hours, yes. or you have a free horary, okay, but you must make a document. You don't have. I have, but Show me. I think you don't have. Também já lhe perguntei a morada do centro de formação, também não sei. A qualidade do setor tem vindo a decair por causa do número enorme de motoristas de outras nacionalidades que trabalham cá em Lisboa, como trabalham nos países de origem. isto não pode acontecer. Quando se abriu a bagageira, estava lá um motorista indostânico a dormir, porque eles revezam-se, o carro não para. Isto é uma bolha que está prestes a arrebentar. Frequentam cursos sem perceber o que é que estão a aprender. São os cursos são dados em português, o exame final é dado em português, eles passam sempre. Para chegar a este ponto, é porque houve mesmo negligência. Não existe fiscalização, não tem havido, nunca houve, eficaz. Nós temos neste momento pessoas a trabalhar que dormem na rua para tomar banho no nosso balneário para poder voltar a trabalhar. Nós temos viagens a serem pagas a 3 cêntimos, tempo e o quilómetro. Os TVDs são os escravos do transporte. Para aumentar a segurança nas viagens, as plataformas passaram a exigir a validação da identidade facial dos motoristas. Através de uma aplicação e a diferentes horas do dia, querem confirmar se quem segue ao volante é a pessoa que está licenciada para tal. Mas burlar o sistema é possível. Acontece isso, sim. É um vídeo em que existe um endostânico com o telemóvel a pedir a validação por foto, ele tem uma cartolina com a foto do colega, encosta e dá logo o ok. E ele vai trabalhar. Não faltam casos de fraude relacionados com o uso indevido de contas. As queixas, num setor que já conta com mais de 60 mil motoristas registados, dispararam 25% nos primeiros 6 meses do ano. Para um TVD, não sei os indivíduos de que nacionalidade eram, mas com aquele turbante, com aquela barba grande, para aquele, o carro nem parou de trabalhar. Sai esse cá para fora, vem o outro, entra para o lugar daquele e siga. Assim. E eu assim, eles nem trocam de aplicação. Nem o telemóvel é trocado. Está a perceber? Estão a trabalhar de forma ilegal. Obviamente. Trabalham com as fichas uns dos outros. Ludibriando as regras de segurança das plataformas eletrónicas. David foi dos primeiros empresários do setor em Portugal. Prepara agora o encerramento da atividade, mais de 6 anos depois. Os últimos têm sido um pesadelo. Tem assistido a uma degradação em termos de serviços e já não tenho a mesma expectativa que tinha quando iniciei isto. E está a pensar desistir? Sim. Fechar, sim. Breve, mesmo muito breve. Por causa desse desencanto? Completamente. A associação que representa motoristas e parceiros alerta que há licenças sem critério a serem atribuídas a condutores que não falam português. Eu posso dizer que assisti a alguns exames em algumas escolas acompanhando profissionais que depois iriam para o setor.
Algumas escolas fornecem as respostas. Noutras escolas pedem aos alunos portugueses para ajudarem os outros. É o que é. As escolas fazem isso. E quando os testes são entregues para se começar a fazer as cruzinhas, eles estão ali e não escreveram nada. E entregaram o teste. Não sei o que diga mais. Mas depois tiveram acesso à licença. Passaram todos. A Assembleia da República já chegou, entretanto, uma proposta de revisão da atual lei de 2018. Sugere que o exame final de acesso à profissão passe a ser feito numa entidade governamental à parte das escolas de condução. Preocupada, a Câmara de Lisboa também já exigiu ao Governo a alteração da lei com urgência. Isto não pode acontecer, nós não podemos ter carros a mais a circular, isso vai representar a seu tempo uma degradação da qualidade de resposta, nós não podemos ter pessoas a prestar serviços públicos e não terem a capacidade mínima de interagir em termos de linguagem. A SIC esteve numa escola de condução habituada a receber centenas de imigrantes. Procuram uma licença de motorista TVDE. A maior parte da formação, 95%, tem que ser dada em português. Se não passarem em português, não... Diga. Se não passarem no exame, tipo, se não perceberem português, não... Sim, é assim, eu acho que eles podem repetir um teste, só que lá está, as fichas aqui é tudo em português, o programa aqui é tudo em português, portanto... Ok. Se depois não entenderem mesmo nada, não sei, mas isso já é por conta e risco deles, porque depois vai ter um teste e se eles não passarem no teste porque não percebem as perguntas, que já estejam cientes que é em português. Como é que elas se arranjam? Isso não sei. Não há tradução ou... Tem que ser mesmo feito em português. Exatamente. Para conduzir um táxi é preciso saber falar a língua do próprio país. Mas em Portugal a lei que regula os TVDE não prevê essa obrigatoriedade, tal como já acontece, por exemplo, no Reino Unido. Já existiram alguns casos de utilizadores que se sentiram mal, pessoas de idade, senhoras e senhores, e foram deixados a meio da viagem, nem sequer sabem fazer um reporte, porque é a família que chamou o transporte, porque não conseguiram transmitir ao motorista, nem sequer inglês falava, que se estavam a sentir mal. A obrigatoriedade da língua do país é essencial. আমি টিভিডি করতেছি প্রায় 6 মাসের মতো হয়ে গেছে 5 থেকে 6 মাস হবে এক্সাক্ট 6 মাস না 5 থেকে 6 মাস হবে আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স বাংলাদেশের পুরনো লাইসেন্স তো এখানে আমি ড্রাইভিং লাইসেন্স এক্সচেঞ্জ করি এক্সচেঞ্জ করার পরে তারপরে এখানে যে টিভিডি যে ফরমেশনটা করতে হয় টিভিডি করার জন্য স্কুলে গিয়ে ড্রাইভিং স্কুলে গিয়ে তো তারপরে আমি ওই ফরমেশন কোর্সটা করি তারপর এভাবেই আমি টিভিডি লাইসেন্স এইখান থেকে পাই O curso tem 3 dias de aulas presenciais, mais 24 horas online, sempre na língua que Racel não fala, o português. এই পর্তুগিজ যে আমাদের যে কোর্সটা এই কোর্সটা হচ্ছে একটা শর্ট কোর্স যেখানে হয়তো বা যখন প্রফেসররা লেকচার দেয় বা লেকচার দেয় তখন ভিজুয়াল থাকে ভিজুয়ালে দেখে আমরা অনেক কিছু বুঝতে পারি তারপর ওইখানে আমরা ট্রান্সলেট করি যে এইখানে প্রফেসর কি বলতেছে ভিজুয়ালের ছবি তুলে ট্রান্সলেট করা যায় মোবাইল দিয়ে ট্রান্সলেট করা যায় Diz que acertou em 80% das respostas. A Noor Khan, também do Bangladesh, fez ainda melhor. আমি পরীক্ষা দিয়ে এমন হয়েছে পর্তুগিজ বেশি 20 পাই না আমি 20 পাইছি আমি পর্তুগিজ ল সম্বন্ধে জানি রাস্তাঘাটের নিয়মকানুন সাইন সবই জানি বিধায় আমি পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছি আমি যদি ল না জানতাম তাহলে আমি পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে পারতাম না Para ter a licença de motorista TVDE, não é obrigatório qualquer teste de condução no final do curso, apenas um teórico, algo que devia mudar segundo o responsável deste centro de exames. Não é normal nós vermos condutores que têm a responsabilidade de transportar pessoas não saberem identificar, por exemplo, uma via de sentido único e uma via de 2 sentidos. Porque eu já tenho visto pessoas, estes condutores, a entrarem em vias de sentido único em sentido contrário
não é? Estando em sentido contrário e até em vias de dois sentidos em contramão, no fundo em sentido contrário também. E isto demonstra que estas pessoas não sabem muito bem a forma como devem proceder. Eu já tive um carro a entrar em sentido contrário, eu com um cliente dentro do carro e eu não sei que nacionalidade era o senhor, de frente para mim. E ele tinha entrado numa rua em contrário em Lisboa, na Estefânia. E eu parei o carro e eu assim, eu tenho que parar, senão ele vai me bater. Até ele ficámos de frente a frente. As escolas garantem que todos os candidatos a motorista TVDE são obrigados a uma formação de 6 horas de condução individual. Racel e Anorkan admitem, no entanto, que nunca foram avaliados na estrada, ao volante, apenas num simulador. De cada aluno, as escolas de condução recebem mais de 300 €, contando com o preço do atestado médico e do teste psicotécnico, ambos obrigatórios. Um motorista nacional, quando tira a carta de condução, tem que esperar 3 anos de experiência de condução para ser motorista TVDE. E qualquer estrangeiro, por exemplo, de outros países do Oriente, quando chegam a Portugal, pedem a equivalência da carta portuguesa, podem logo, de imediato, ser condutores TVDE, tendo o curso. Falando com alguns, eles mesmos dizem que é muito difícil conduzir em Lisboa porque há regras a mais e que têm desconhecimento dos sinais de código. O Instituto da Mobilidade e dos Transportes alerta para o aumento das fraudes relacionadas com a venda de cartas de condução através da internet. Os principais clientes da rede são estrangeiros, que nunca tiveram qualquer habilitação para conduzir, mas conseguiram, entretanto, comprar cartas falsificadas em Portugal e nos países de origem e depois trocaram-nas por uma portuguesa, sem levantar suspeitas por parte do IMT. As pessoas adquirem essas cartas, vão ao IMT e o IMT não tem maneira de ver se aquela carta é falsa ou verdadeira, porque são muito bem feitas. E o IMT dá a equivalência à carta portuguesa e a pessoa não precisa de esperar os 3 anos como eu preciso ou a minha filha quando tira a carta para ser motorista TVDE. Temos todos de esperar 3 anos para adquirir experiência na condução em Portugal, que é muito diferente conduzir na área da Grande Lisboa em Portugal do que conduzir na Índia, ou no Bangladesh, ou na Síria, ou em Marrocos, ou até no Brasil. É diferente. Se eles viessem aqui, para aí 80%, 70% destes condutores que eu vejo aí, pelo menos a fazer essas atrocidades, se viessem aqui fazer um exame de condução, não passavam. A Procuradoria-Geral da República está a investigar. Contactado pela SIC, o IMT confirma que a troca da carta estrangeira não exige qualquer prova prática ou teórica. No ano passado, o setor TVDE cresceu 50% à custa, sobretudo dos imigrantes brasileiros, indianos, paquistaneses e do Bangladesh. Isto vai arrebentar, porque não vai dar nem para aqueles que trabalham bem, nem que trabalham mal, nem que não trabalham. Não vai dar para ninguém. As pessoas como eu, que tinham amor àquilo, que tinham amor a... faziam por prazer. Eu costumava tanto dizer às pessoas assim, sabe uma coisa? Eu adoro tanto esta profissão, eu divirto-me tanto a fazer isto e sabe que mais, ainda me pagam. No espaço de um ano, 21.000 novos motoristas como Racel e Anorkan. Ambos com planos para trazer a família, mas o preço de um teto tem adiado o sonho. এই সমস্যাটা শুধু আমার একার না, এই সমস্যাটা মোটামুটি সবারই। যারা আমার পরিচিত যারা আছে, আমি যতটুকু জানি, সবারই একই সমস্যা, বাসার সমস্যা। দেখা গেছে একটা বাসার ভিতরে অনেকগুলো লোক থাকতেছে, বাধ্য হয়ে থাকতেছে, কারণ তারা তো বাসা পাচ্ছে না। আমিও যেমন বাসা পাচ্ছি না, বাসা না, আমি যদি এই পারে বাসা পাইতাম, অবশ্যই আমি ওই পারে যেতাম না, কারণ আমার প্রতিদিন কষ্ট করে আসতে হয়। Sem dinheiro para pagar uma renda e com dívidas já vencidas a quem os trouxe para Portugal, alguns motoristas pernoitam na própria viatura. São clientes diários deste balneário público em Alcântara. Tendo sido relatado pelos serviços nos últimos meses, algumas pessoas que conduzem TVDEs que pernoitam aqui na freguesia de Alcântara e que utilizam o balneário público para a sua higiene durante a manhã. Estamos a falar de pessoas, cidadãos estrangeiros, à volta dos 30, 40 anos. É a informação que nós temos. Uma das novas problemáticas que temos verificado, que tem tudo a ver com a questão da falta de habitação que existe aqui na cidade de Lisboa.
Há também quem faça da bagageira uma cama em pleno horário de expediente. Tal como na agricultura, o setor estará a ser vítima de redes criminosas que vivem da exploração de mão de obra escrava. Acredito que sim, porque senão não estavam a dormir na bagageira para revezar o outro, para render o outro, para o carro conseguir trabalhar 24 horas seguidas. Agora, são estes profissionais, não podemos medir o setor TVDE, onde é um universo grande, de mais de 60 mil motoristas, por uma minoria. Os empresários falam de um setor asfixiado e quase sem fiscalização. A sustentabilidade do setor está colocada em causa, porque as plataformas é que impõem tarifas baixíssimas que põem em causa mesmo a sustentabilidade, originando dumping, e o dumping é ilegal. E ninguém faz nada. Eu posso dizer que uma das plataformas abriu uma categoria baixíssima, que é o Economy, depois a Uber foi atrás, uma categoria também de preços muito baixinhos, o Saver, em que o custo da viagem é praticamente grátis. Nós temos viagens a serem pagas a 3 cêntimos, o tempo e o quilómetro. Contactados pela SIC, a Uber e a Bolt não aceitaram o pedido de entrevista. Remeteram esclarecimentos para um comunicado da associação que representa as duas plataformas. Nada referem, no entanto, sobre o aumento das queixas e das denúncias de fraudes. Garantem que é um setor fiscalizado por 8 entidades diferentes e que todas as plataformas cumprem a lei em vigor. Uma lei que consideram equilibrada, mas que admitem pode ainda ser melhorada. Ao contrário de David, que vai encerrar a atividade, Racel e Anor Khan vão continuar na estrada. Ainda gostam do que fazem e as boas avaliações dos clientes também ajudam, mas reconhecem que ser motorista TVDE é para já a única alternativa para não serem obrigados a voltar ao Bangladesh.